O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos na 32ª semana do tempo comum e nos dias de semana nós temos sido conduzidos pelo Evangelho segundo São Lucas. Nos domingos nós temos sido orientados pelo Evangelho de São Marcos. E nessa sequência do Evangelho de São Lucas e também da primeira leitura que nós estamos estudando, as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos percebendo qual é a orientação que Deus tem para nós em cada dia. E para hoje, o que o Senhor colocava no meu coração diante da meditação dessa palavra é que Ele quer que nós tenhamos uma nova mentalidade. Diga comigo, nova mentalidade. Diga mais forte, nova mentalidade. E uma nova visão. Diga, nova mentalidade e uma nova visão. Veja só, o apóstolo Paulo está no final do seu ministério, preso por causa do Evangelho. Ele diz que já está velho, já está em idade avançada. Ele se consumiu pelo Evangelho e ele fez muitos filhos espirituais. É bonito ver o amor que Paulo tinha por cada igreja que ele fundou, em cada cidade que ele passou, aquilo que ele trazia no coração de zelo pelas almas que ele influenciou. E Filémon foi um desses. Mas agora Paulo está querendo fazer algo muito importante. Que Filémon tenha uma nova visão e uma nova mentalidade. Diga comigo, uma nova visão e uma nova mentalidade. E olha, ele está tocando em algo bem complexo. Filémon tinha um escravo. Naquela época vivia-se essa experiência, que não era correta, mas que era uma questão cultural da época. Então Paulo já está aqui apontando para uma experiência que muda a mentalidade, uma experiência com Jesus no poder do Espírito Santo, que muda tudo, muda a visão, muda a atitude, muda o convívio, muda os conceitos que aquele que experimentou Jesus trazia, e agora esses conceitos são mudados, são passados pelo Evangelho. Então o que Paulo está mostrando é que tudo é marcado por Jesus Cristo, quando nós o experimentamos, e pela doutrina, pelo ensinamento de Jesus. Isso se diz vida no Espírito, vida nova. O que eu disse? Mentalidade nova, nova mentalidade e uma nova visão. Então veja só, Filémon agora precisa ouvir de Paulo que ele, como um dono ofendido, deve receber com honra o escravo fugitivo. Veja só,
de dono ofendido, porque Filemon foi um escravo rebelde, ele tinha fugido, deve ter feito uma arruaça, ou melhor, Onésimo, né? Deve ter feito uma arruaça na casa de Filemon, foi preso, e Paulo, que não perdia tempo, evangelizou Onésimo na prisão, batizou Onésimo, fez dele um cristão, e agora ele está mostrando nova mentalidade, nova visão para quem experimentou Jesus Cristo. Você tem que recebê-lo agora com honras, porque ele já não está preso, ele é um homem livre. E como que ele é livre? Porque ele experimentou Jesus Cristo. Como que ele é livre? Porque Jesus o libertou das cadeias do pecado, da morte, de tudo aquilo que o amarrava. E agora, além dele ser um homem livre em Cristo Jesus, ele é seu irmão, ele não é mais seu escravo. Olha a mentalidade nova, olha a visão nova que o apóstolo Paulo está trazendo, até mesmo confrontando um sistema imposto naquela época. E Paulo está mostrando para ele, pela fé em Jesus Cristo, Onésimo é livre, pela fé em Jesus Cristo, agora ele é seu irmão, pela fé em Jesus Cristo, ele deve ser recebido e tratado não com justiça humana, mas com a caridade cristã. Não com justiça humana, mas de acordo com a fé professada em Jesus Cristo. Então, Onésimo é um homem livre. E veja só, o poder de transformação de Jesus Cristo, o poder de transformação do cristianismo. O cristianismo nos faz defender a vida. Amém? Eu queria que você aplaudisse a vida. O cristianismo nos faz defender a vida, desde a concepção até a sua morte natural e em todas as suas etapas. O cristianismo nos faz defender a liberdade. Vamos aplaudir a liberdade que Cristo nos trouxe. E o cristianismo nos faz defender a dignidade humana. O que Paulo está defendendo aqui? A dignidade humana. Ele não pode mais ser seu escravo, ele não pode mais ser oprimido, ele não pode mais ser tratado assim, porque ele é seu irmão. Nós somos irmãos em Cristo. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga, obrigado, Jesus. Eu não sei se você conhece a pessoa que está do seu lado, talvez você nunca viu. Nem mais bonito, nem mais feio, nem mais arrumado, nem mais desarrumado, mas balança a mão e diga, você é meu irmão. Ah, meu Deus, que coisa boa. Olha quantos irmãos nós temos. Isso aqui é o mínimo, né? No mundo nós somos 2 bilhões. Balança a mão desse irmão que está do seu lado e diga, nós somos irmãos. Em Cristo Jesus, nós temos o mesmo Pai. E Jesus nos ensinou a chamá-lo. Balança a mão desse irmão e diga, Pai nosso. Aplauda esse irmão que está do seu lado, ele é seu irmão. E Paulo está trazendo a consciência de Filemon. Filemon, meu filho, você também deve a sua vida a mim. E olha, outra coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que quando nós experimentamos Jesus Cristo, o reino, quando a nossa vida é transformada pelo Espírito, nós temos uma mentalidade nova, uma visão nova. E aí, nós sabemos ser autoridade. Ser autoridade é servir. Paulo está dizendo, eu podia mandar em você, porque fui eu que te dei a vida. Mas eu estou deixando a cargo da sua consciência essa decisão que eu estou pedindo para você. Acolha Onésimo como seu irmão. Vamos entender 2 valores que nós percebemos aqui que Paulo usa dele para alcançar o coração de Filemon. Caridade. A caridade, ela é a fonte do agir moral e ela é a base das nossas relações humanas. Às vezes, vou te mostrar uma coisa. Não se escandalize com o que eu vou falar, tá? Às vezes, quando a gente faz caridade, e o mal tem crescido tanto que o amor tem esfriado no coração de muitos, não é verdade? Não é isso que está escrito lá em Mateus 24:12? A dignidade humana, a dignidade de um irmão de rua, de uma pessoa que está pedindo uma esmola. A gente às vezes não dá a esmola dizendo assim, eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, mas ele tem dignidade, ele faça o que ele quiser, ele tem direito, ele é livre.
Mas padre, nós não estamos alimentando o vício. Quando você dá de coração e por amor a Jesus Cristo, você não está alimentando um vício, você está dizendo para ele: você é meu irmão e você é digno daquilo que eu posso te dar. Eu não fico controlando. Eu aprendi que a caridade, ela faz o outro livre. Agora, eu fiz a minha parte. Jesus disse que nós devemos dar esmola, e é uma prática até da quaresma. Agora, ele não disse, você tem que saber o que a pessoa fez, controlar o que ela fez. Não, ele é filho de Deus, ele tem dignidade, ele é livre. Até para fazer escolhas erradas. Quantas vezes você foi livre para fazer escolhas erradas? Deus te obrigou a alguma coisa? Sim ou não? Não. Mas isso causa um pouquinho de escândalo, porque a gente está numa sociedade que a drogadição é em alto nível e tanta coisa, e a gente fica querendo controlar. Não, a caridade, ela gera o nosso agir moral e ela é a base das nossas relações sociais. E depois a liberdade, ela é oferecida por Jesus. Então ninguém deve negar a liberdade e limitá-la aos outros. Não, nós não devemos. Diga comigo: nova mentalidade, nova visão, caridade, liberdade, elas juntas, em vista da verdade. Gente, quando a caridade e a liberdade, elas andam juntas, em vista da verdade, e a verdade é Jesus Cristo, ela transforma as nossas relações com o próximo. Nós não nos relacionamos da mesma forma como antes de experimentar a caridade e a liberdade. As nossas relações sociais são transformadas, para além de qualquer conveniência pessoal ou interesse coletivo. As nossas vidas são transformadas e o nosso relacionamento é transformado. Eu já contei isso aqui só para você entender o que é liberdade em Cristo. Eu acompanhei um jovem, com 18 anos, ele foi preso. E depois de um tempo que eu estava acompanhando no presídio, ele viveu uma vida nova, ele foi batizado no Espírito, ele se converteu, eu levei o padre para confessar, porque eu ainda não era padre, eu era seminarista. Eu fiz de tudo para que aquele menino experimentasse Jesus Cristo, e ele experimentou de verdade. Mas quando eu fui transferido para o Paraná, a Canção Nova me mandou lá para Nova Esperança, foi quando veio o julgamento dele. E aí ele mandou a carta para mim para dizer como tinha sido o julgamento. E aí ele vai falando, e no determinado momento ele diz assim: eu fui condenado a 21 anos de prisão. Na hora eu falei: poxa vida, Jesus, eu fiz tudo por ele, ele se libertou daquilo que ele vivia, daquele mundo que ele vivia, ele é um homem novo, ele vive a santidade dentro de um presídio. E nós tínhamos campanha de oração e tal. Aí eu continuei lendo a carta. Parei de brigar com Jesus. E aí eu continuei lendo a carta. E aí na carta ele dizia assim: mas tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E ele diz assim: meu irmão Roger, essas grades não podem mais me prender, porque Jesus Cristo me libertou. Você entendeu o que é liberdade? Muitas vezes nós estamos livres, igual nós estamos aqui. Olha para quem está dizendo: você se sente livre? Está aqui na igreja, você veio porque você quis, não é verdade? Você veio com as suas pernas, você não está encarcerado em nenhum lugar, amém? Mas às vezes a gente está mais preso do que alguém que experimentou Jesus, como Onésimo, que foi liberto lá na cadeia porque experimentou Jesus a partir do apóstolo Paulo. E às vezes a gente está livre e aprisionado por uma mentalidade velha, por uma visão velha, por uma forma de tratar o próximo totalmente corrompida pelas estruturas mundanas. O nosso relacionamento social, tudo aquilo que muitas vezes a gente vive está marcado por uma prisão. Nós estamos aprisionados a ideologias, nós estamos aprisionados a pensamentos que não são os que estão em comunhão com Deus. Mas nós precisamos hoje de uma nova mentalidade, uma nova... Quem aqui quer uma nova mentalidade, uma nova visão? Diga amém. Eu quero, Jesus. Me dê uma nova mentalidade. Uma mentalidade nova. Realize uma metanoia. Uma transformação de mentalidade. E me faça experimentar uma visão nova sobre o Senhor, sobre a minha vida e sobre o meu próximo. Me dá uma visão tridimensional.
do Senhor, de mim mesmo e do meu próximo, para que eu viva nessa terra como filho que tem irmãos, a começar dos que estão aqui e dos outros que eu vou encontrar lá fora. Me dê a graça de uma mentalidade nova e de uma visão nova. Amém. Pode aplaudir Deus que Ele está te dando. Para nós irmos concluindo, o Evangelho vai nos chamar a duas coisas e eu coloquei dois verbos: reconhecer e vigiar. Repita comigo: reconhecer e vigiar. Vamos lá para o reconhecer. Não sei se você percebeu que Jesus está falando com duas realidades aqui, dois grupos. Você percebeu ao ouvir o Evangelho? O primeiro grupo que ele fala são os fariseus. O segundo grupo que ele fala são os seus discípulos. Então, o primeiro grupo, Jesus vai falar aos fariseus e ele vai mostrar com muita delicadeza para eles que eles estão vivendo uma miopia espiritual. Eles estão sem visão. Olha só, Jesus vai dizer para eles que eles estão míopes espiritualmente. Eles não reconhecem que o reino de Deus está perto deles. Eles não enxergam que Jesus é o próprio reino de Deus. Quando virá o reino de Deus, olha o que Jesus vai responder. Eu fico imaginando se fosse o Padre Léo numa dessa, ele fala: ô bando de anta, vocês estão perguntando, eu estou aqui, rapaz, eu sou o reino. Jesus vai dizer para eles: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está agindo, sou eu. Jesus é chamado Alto Basileia, reino de Deus. Então Jesus está ali mostrando para eles que eles não têm discernimento espiritual, porque o discernimento espiritual é ver com o coração, é perceber a essência e não aquilo que é superficial, é entrar no âmago. Por isso ele não dá para eles respostas exatas, ele não quer ali dar a eles uma resposta para suprir alguma curiosidade que eles trazem, mas ele quer transformar, ele quer salvar, ele quer alcançar as vidas, ele quer ser reconhecido. Mas eles não reconhecem. Eles eram muito intelectuais, eles eram quem conhecia a palavra, eles tinham estudado tudo aquilo que eles eram o grupo mais radical, mais fiel. Cegos, surdos, insensíveis, não perceberam, não reconheceram que o reino de Deus estava ali. Eu quero dizer para você que o reino de Deus está aqui. Amém? Você reconhece? E outra, deixa eu te dizer uma coisa: o reino de Deus está em você. Amém? Você reconhece? Se você reconhece, pode aplaudir esse reino de Deus. Você tem acesso ao reino de Deus. Agora o segundo grupo, para concluir. Essa nova mentalidade, essa nova visão. Os discípulos. Aos discípulos, o Senhor diz que eles têm que manter uma atitude de vigilância. Repita comigo: vigiar. Por dois motivos que Jesus mostra aqui no Evangelho. E aí eu concluo. O primeiro motivo, para que eles não se deixem enganar pelos falsos sinais. Vão dizer que eu estou aqui ou que eu estou acolá. Jesus vai dizer aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir e nem correr atrás. Então vigilância para não serem enganados pelos falsos sinais, pelas palavras erradas e falsas. Segundo motivo da vigilância, para que eles não relaxem e eles não se esqueçam de que Jesus voltará. Um dia Jesus voltará. Diga: Padre Roger, um dia Jesus voltará. Dá essa boa notícia aqui para quem está do seu lado. Diga: um dia Jesus voltará. Que seja na nossa geração. Estou doido para ele voltar. Não aguento mais, Senhor. Volta logo. Coloca tudo no seu lugar. Coloca tudo em ordem. Nós não conseguimos por nós mesmos. Então, a atitude de quem vigia é uma atitude de prontidão espiritual,
uma atitude e uma capacidade de discernimento dos sinais dos tempos. E também uma atitude de vigiar aquilo que pode nos afastar do caminho da salvação, do caminho de Deus. E isso indica, Padre Roger, vou falar para mim, você precisa manter-se preparado para a minha vinda gloriosa. Como é que você se chama? Não escutei. Você precisa se manter preparado para a vinda gloriosa de Jesus. Se ele vier na nossa geração, amém, glória a Deus. Se ele não vier, eu te dou a garantia, posso te dar? Você vai morrer. Eu também. Se ele não vier, nós estaremos preparados. É para isso que ele não disse a hora, o dia, o mês, o ano, para que nós estejamos preparados sempre. Sabe por quê? Ele é um Deus que nos ama tanto que ele não quer perder ninguém. Por isso que ele fala, não vou avisar quando eu vou chegar, vai ser como ladrão. Então vocês fiquem preparados todo dia, porque uma hora eu venho. Olha que amor. Um Deus que não quer perder ninguém, quer que todos nós estejamos preparados. Diga comigo, uma nova mentalidade, uma nova visão, reconhecendo o reino de Deus e de prontidão, vigilantes, nós esperamos a vinda gloriosa do Senhor. Diga comigo, Jesus, faça essa obra na minha vida. Nessa noite, eu preciso de verdade, de uma nova mentalidade, de uma nova visão. Eu preciso de verdade que o Senhor me dê a graça de reconhecê-lo, que o Senhor conduz a minha vida, que o Senhor está comigo e me conceda a graça de viver a vigilância e ter a prontidão de esperá-lo todos os dias e dizer com o Espírito e a esposa, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor Jesus. O Espírito e a esposa dizem vem, vem Senhor Jesus. Pode aplaudir esse Jesus que virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.